Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao MBCV Cast. Nós estamos falando do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, Ministério Batista, Cristo é a Vida. E todas as quintas-feiras à noite nós temos um expediente muito especial, com alguém que esteja trabalhando na vida prática, no dia a dia, que enfrenta suas guerras, suas batalhas, e que tem um conteúdo relevante, que pode nos ensinar alguma coisa, ou trazer uma direção, quem sabe, né? Nós temos sempre trazido convidados que compartilham sobre as coisas da sua vida, sobre os seus desafios. Quem não tem desafio, né, gente? Todos nós temos desafios dia após dia, e é bom quando a gente pode ouvir pessoas que estão nessa jornada, que estão nessa caminhada e que também estão crescendo e batalhando, né? Então, hoje nós temos como convidado Carlos Eduardo Alves. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, pastora. Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Que legal. Então, se você já é nosso inscrito aqui, dá um like depois que você assistiu o conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para receber todas as notificações de todos os conteúdos que nós postamos aqui no YouTube. E também, né, é importante a gente falar isso, compartilha com quem você acha que é relevante, que necessitaria de também aprender mais. O Eduardo, a gente chama aqui internamente na igreja de Eduardo, né? Por quê? Porque aqui ele é o responsável pelo restaurante do MBCV. Então, o Ministério Batista Cristo é a Vida tem uma visão muito ampla, né? Nós atendemos todas as necessidades das pessoas. E a parte gastronômica também é uma necessidade. A gente precisa aprender, né, Eduardo? A arte de comer. Comer é bom, né? É muito bom, né? E comer uma comidinha boa, então, é tão bom, a gente se sente tão realizado, né? E isso é nutrientes para o nosso corpo. Na verdade, a alimentação, ela serve para toda a cadeia do nosso corpo, para que a gente possa viver, né? E então o Eduardo, ele é o responsável por esse restaurante. Vamos lá, Eduardo, quem que tu é? Como que tu chegou aqui na igreja? Qual o caminho que você trilhou para chegar até essa área gastronômica? Você está estudando? Não está estudando? Fala um pouco sobre esse teu todo para a gente te conhecer melhor. Sim, então vamos lá. Realmente, eu sempre cozinhei por hobby, né? Os homens dizem isso, né? Então chegava em casa, era o meu momento de sossego, era cozinhar. Tipo desopilando, assim. Exatamente. Uhum. E sempre trabalhei em outros segmentos, nunca foi cozinha, nunca foi na área da gastronomia, né? Trabalhei com imóveis. Eu ia te dizer, não querendo te interromper, né, mas quem é o Eduardo? Quem foi o Eduardo antes de ser cozinheiro? Então vamos nessa pergunta. Exatamente, quem foi? Então, trabalhei no ramo de imóveis, né? Por em torno de 5, 6 anos. Depois do ramo de imóveis, passei para um gerenciamento de empresa no ramo calçadista, né? Então foi aproximadamente em 2016 que eu conheci a igreja, Ministério Batista, né? Onde eu vim para frequentar cultos, né? Eu e minha família, né? E conhecer mais um pouco mais da igreja, né? E da palavra, né? Então, depois disso, eu também continuei no segmento, né? Voltado ao calçado. E só que aqui na igreja, comecei a ser voluntário, né? Voluntariar em eventos, onde tivesse a necessidade, eu estava voluntariando. E uma das partes que mais me chamou a atenção foi a área do restaurante, da gastronomia, os eventos, as festas, né? E eu comecei a servir aos pouquinhos, né? E aos poucos eu fui chamado, né, para eventos particulares, né,
para continuar servindo. Chegou um tempo que, na verdade, necessitou, como entrou pandemia também, né, neste meio todo, houve a necessidade de uma pessoa a mais na cozinha. Então, eu fui chamado a servir na cozinha. Né? Cozinhando ali na panela. Literalmente, na panela, né? Mexendo as panelas, né? E de lá pra cá, eu comecei a ver, tocou no meu coração que a minha vocação estava nisso, né? Porque uma coisa que eu sempre foi uma paixão, né? Então, na minha casa, que nem eu digo, na minha casa eu tenho o meu cantinho, que é minhas panelas de ferro, meu fogão campeiro, eu tenho o meu cantinho das minhas comidas, né? O que tu prefere fazer? O que tu mais gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar tudo, sinceramente, mas é uma comida mais campeira, né? Isso me chama mais atenção, assim, né? Mas eu conheço, já tô com conhecimento em diversos pratos, né? Então, eu comecei a servir na cantina, né? Depois disso, passei a ser responsável pelo restaurante, né? Também cuido da parte de compras, né? Da igreja, mas agora focado um pouco mais no restaurante. É um combo, então. É um combo. A função é um combo. Exatamente, né? Nós temos o pessoal que também, a equipe que trabalha conosco, né? Uhum. E eu fico sempre dando o suporte, né? Mas eventos que a gente tem durante o final de semana, durante a noite, eu gosto de eu mesmo ir para a cozinha, né? Para mexer as panelas, né? E elaborar os pratos. Mas, dentro desse período todo, surgiu a ideia, né? Aquele estalo, né? Por que não aprimorar, né? O conhecimento? Porque hoje a gastronomia, a gente pensa, não, a gastronomia, o cozinhar, o ter, produzir uma comida é só o básico. Não, a gastronomia é imensa, né? Para você ter uma ideia, hoje, ainda esse ano, a gastronomia no Brasil, ela está aumentando em torno de 30% ainda. Vai aumentar, o mercado está crescendo muito, né? É mesmo porque o Brasil tem essa característica de celeiro, né, de muita produção agrícola, e automaticamente isso vai levando é uma cadeia, uma coisa vai levando a outra, né? E a gente vê até mesmo no nosso país muitos cozinheiros que são renomados, mas antes que tu conclua teu pensamento, eu quero te fazer uma pergunta. É verdade? Porque algumas coisas são mitos, algumas coisas são, né? A gente não sabe, a gente só come. Eu só chego no restaurante, peço o prato que eu quero. Então, como ele chegou ali, como ele foi feito, isso aí ninguém, né? Eu não sei. Sim. Então, é verdade que o cozinheiro tem segredos? Sim. É? Sim. Sim. Todo cozinheiro tem os seus segredos. E é segredo mesmo. Tem segredo. A equipe não sabe. Exatamente. Tem muitas, até na preparação do prato, né? No finalizar um prato. A apresentação do prato hoje é muito... A gente tem que ter muito cuidado com essa apresentação, né? Que nem a gente sempre fala. O menos é mais. Então, tu não pode chegar para o cliente com uma apresentação, um prato monstruoso, né? Com diversas cores, que a pouco o cliente vai olhar, opa, eu pediu um prato ou uma sopa de letrinhas, né? Então não pode confundir. Mas a questão do tempero também. Tem temperos que a gente tem né? Guarda os segredinhos. Eu tenho os meus. Que buscando esse conhecimento na área da gastronomia, a gente começa a conhecer mais ervas, temperos, né? Então assim tu consegue ir elaborando os seus próprios temperos, né? Isso é muito bom, acontece bastante. E cada chefe de cozinha tem seus temperos. Tá, com certeza. Aí eu te interrompi naquela hora, né? Mas tu estava contando essa trajetória porque hoje tu estuda gastronomia, Hoje né? eu estou estudando gastronomia, né? Tenho aí mais um bom tempo de estudo, né? E foi aí que eu
decidi iniciar no estudo, né, para ter mais um conhecimento. Então hoje eu estudo, faço o curso chefe gourmet, né, cozinha internacional. Então a cozinha que eu estou conhecendo hoje é a cozinha mundialmente, né. Então são pratos diversos, né, temperos diversos, né. Então é bem interessante. Então, tu pode dizer que existe o Eduardo antes e o Eduardo depois do estudo da gastronomia. E a gente vai sentir diferença no nosso restaurante. Na verdade, eu até já senti algumas diferenças, né? Mas a gente vai continuar vivenciando, tu vai aplicar isso tudo aqui dentro, né? Com certeza, com certeza. Isso é um dos passos também... tudo que eu já trouxe para mim, muitas coisas eu aprendi aqui dentro. E tudo que eu estou aprendendo na fase da gastronomia desse curso, eu estou tentando trazer aos pouquinhos aqui para dentro, né? Porque realmente é uma mudança muito grande. Muito grande. Mudança de cultura, De né? cultura, exatamente. A mudança de cultura. Então, que nem eu disse, a cultura hoje, ela não é tão... Tem muitos temperos que não são conhecidos. E muitas vezes tu modificar o tempero de uma comida, o sabor fica completamente diferente. Isso tudo o público já vai notando as diferenças, né? E a qualidade dos produtos, né? Sempre trabalhar com produto fresco, com produto de boa qualidade, né? Isso tudo agrega bastante, né? É verdade ou é mito? Comida boa é comida cara? Olha, pastora, posso dizer que é mito, tá? Porque hoje, tu tendo um produto de qualidade, tu tendo um conhecimento, até mesmo como a gente está falando na questão de temperos, né? Com qualquer prato, tu consegue fazer um prato gostoso, um prato bem apresentado, saboroso, né? Existe, claro, pratos que os produtos são caros, né? E o prato se torna mais caro. Mas isso depende muito do prato em si. Não é do preparo. Não é? É do produto. É o produto. O produto que encarece. encarece. Exatamente, o produto que encarece o prato. E deixa eu te fazer outra questão que às vezes eu também me pergunto. E se tu, por exemplo, quando a gente está num restaurante, existem muitos níveis diferentes de Exato. restaurante, né? Existe aquele restaurante que tu vai lá comer o... Como é que chama aquilo? Que é o combozinho... Prato feito, Prato feito, até porções, laminutas, né? Laminuta e tal. Exato. Mas existem alguns restaurantes que tu tem o cardápio, tu vai comer à la carte, tu vai comer uma comida bem elaborada e tal, né? Com ingredientes caros, né? Vamos dizer, tu chegou na tua mão esse prato. E se tu erra? Como é que funciona daí? Errar. Errou o tempero, ficou, salgou o negócio. O que acontece? Quando você está montando um prato, tá? O prato sempre tem que ir em perfeitas condições para o cliente, né? Então, assim, ó, o prato, as saladas, prato frio, tem que ir na temperatura correta. Prato quente na temperatura correta, né? A mesma coisa servir uma mesa. Tem 6 pessoas. Eu não posso ir servindo uma pessoa por vez. Eu tenho que servir as 6 pessoas juntas, né? Então, assim, ó, errou o tempero, errou o sal, segura, refaz, mas não manda. Tem que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Mesmo que ele seja com ingredientes muito caros. Exatamente. Tem que fazer tudo Exatamente. Não tem como tu, vamos dizer assim, querer mascarar não tem. Principalmente o sal, né? O sal não tem o que fazer com o sal, né? Por isso que na gastronomia a gente aprende. A gente trabalha com ervas, com temperos, né? Isso é uma boa colocação para nossa audiência, porque às vezes, né, a gente cresce vendo a mãe colocar sal e tal, né? E isso é uma coisa que, quando tu consulta, por exemplo, um naturopata, quando tu consulta alguma medicina alternativa, o que acontece? Normalmente
o médico, né, o especialista, ele vai te tirando algumas coisas. Ele te tira os farináceos, ele te tira refrigerantes e ele te tira sal, né? Sal, é. Então, como é que funciona? Eu acho que não precisa dar os teus segredos, né? Mas para a mãe que está em casa, para a dona de casa, para aquela que quer aprender um pouco mais a não usar o sal, quais seriam os ingredientes que ela poderia, de repente, combinar para dar um efeito legal assim para a alimentação? O que acontece, pastora? Na verdade, o sal sempre foi minha mãe cresci, eu cresci vendo minha mãe cozinhar e só no sal, praticamente, né? E aí que muda. Hoje tu agrega sabor, tu coloca sabor nos pratos com as ervas, né? O alecrim, o manjericão, uma sálvia, né? Nós temos também os temperos... açafrão, temos a páprica, então tem diversos tipos de temperos que tu pode acrescentar, né, que vai dar um sabor no alimento e o sal tu consegue diminuir muito ele. Tu põe aquela pitadinha só pra pitadinha para não ficar, digamos assim, o pessoal conhece o insonso, né? Mas o sabor vem realmente do alimento e das ervas, né? Muitos restaurantes eles já estão cozinhando com praticamente o sal assim quase zero, né? O que eles usam é uma pimentinha preta e um pouquinho de sal nos pratos, né? O sal fica na mesa, entendeu? Você está com o seu prato, mas sentiu um pouco menos de sal, você acrescenta o sal ao seu gosto na mesa. Mas as ervas cada vez entram mais já são, né? Mas cada vez entra mais dentro da culinária. Que bacana, né? Isso é uma coisa bacana, a gente poder estar aprendendo algumas coisas que são especiais, assim. Porque a gente cozinha todo dia, querendo ou não. Claro, existem aquelas exceções, né? De mulheres que realmente não cozinham. Sim. Mas eu acho interessante que quando a mulher não cozinha, é bem comum também o homem cozinhar, né? Sim. Hoje, cada vez mais, dentro dos lares brasileiros, os homens estão realmente gostando muito dessa função, estão trabalhando e não digo todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, os homens botam lá o seu avental e vão para a cozinha. Isso é uma coisa muito legal, né? Isso eu creio que é uma evolução. O homem ele precisa mesmo quebrar esse conceito de que ele não entra na cozinha, de que ele não lava uma louça. Não, se não me engano, é o Bill Gates. Foi o Bill Gates que fez no blog dele, ele falou sobre a importância de um homem lavar a louça, né? E aí ele falou que aquele momento é o momento relax dele, exato, né? O momento onde ali ele desopila e tal, né? Quando que tu vai achar que o Bill Gates vai lavar a louça? Né? E, no entanto, a gente vê essa mudança de comportamento masculino que é muito, muito, muito bom, né? Então, o que a gente poderia deixar vamos dizer assim, a gente tem na nossa audiência mulheres maduras que já sabem muito bem o que é cozinhar. A gente tem na nossa audiência jovens mulheres, porque a gente também tem essa situação hoje, né? Que a gente trabalha aí com adolescentes. As adolescentes não sabem fritar um ovo, né? Não estão preparadas para assumir um lar. Nós estamos falando com homens que estão nos assistindo, homens mais maduros, homens mais jovens, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, em geral, o homem ele vai para a cozinha no domingo fazer um churrasco, alguma coisa assim, né? Porque é uma cultura, né? Mas, em geral, outros pratos não. Então, eu queria que tu desse assim, essa palavra de incentivo masculina, né? Dele poder, sim, se aperfeiçoar nisso, gostar disso, porque alguma coisa despertou em ti. Tu disse, foi uma vocação, né? Tu falaste sim, que tu fazendo várias coisas, de repente tu sentiu a vocação. Exatamente. Né? Então, claro, nem todos, Eduardo, vão ter a vocação de cozinhar. Né? Mas esse despertar é importante, né? Independente se é homem, se é mulher, é uma coisa... Porque eu comecei essa live falando sobre a arte de comer.
Eu, por exemplo, sou uma pessoa prática, né? Eu não tenho, assim, ó, aquele planejamento, porque eu não como em casa todos os dias. Eu como, às vezes, uma vez por semana, quando eu tenho que fazer, né? Normalmente eu como ou no restaurante, ou alguém faz para mim. Então, quando eu vou para casa que eu tenho que fazer, eu não tenho aquela mente elaborada. Hoje eu vou usar ervas. Sim. Mas, enfim, eu tenho na minha casa plantado manjericão, hortelã, não sei se a gente usa hortelã também. Eu tenho algumas coisas, alecrim, né? Algumas coisas eu tenho em casa que de repente eu poderia fazer até a substituição, né? Mas eu sou uma pessoa prática. Eu vou pegar alguma coisa, é um nhoque? Pá, nhoque. O que eu vou botar naquele nhoque? Eu compro aquelas caixinhas de molhos e Sim. resolvi. Tá resolvido. Entendeu? Eu sou assim, né? Mas eu também já fui muito frustrada, Eduardo, quando tu passa, por exemplo, quando meus netos estão em casa, né? Meus filhos, netos. Às vezes tu começa a cozinhar, porque tu quer fazer uma coisa bacana, né? E então tu começa a cozinhar às 10 horas da manhã, 9h30. E quando chega lá, meio-dia e meia, tu serve tudo aquilo que tu fez, aquilo é uma rapidez na comilança. E poucas vezes, criança nunca, né? Os adultos às vezes ainda dizem, ai, que bom, tá bom. Mas em geral é assim, ó, papá, vamos comer, né? Porque é isso que vale a pena. E daí todo mundo sai, eu e alguém me ajuda a lavar a louça, que é mais 1 hora. E, sabe, tu passou 5 horas envolvida com o negócio, né? Então, tem que ser vocação, né? Tem que ser sim. Tem que gostar, né? Eu sempre penso tenho pra mim e passo pro pessoal, né? Tu tem que fazer com amor, primeiramente. Né? Se tu não gosta, então tu não deve ir pra cozinha. Não gosta, não vai pra cozinha. Porque assim, ó, não só na cozinha, né? Mas eu acredito que em todas as áreas, você não gosta, não está bem com aquilo, não adianta tu querer preparar algo pro próximo, entendeu? Aquilo não vai ficar saboroso, não vai ficar bacana, né? Então, assim, ó, tem muita gente, pastora, que cozinha por hobby, né? Era o meu caso, né? Eu comecei por hobby, cozinhar. Tem muitos lugares, muitas escolas hoje que te dão o curso. Tem homens e mulheres, mas eu não gosto da cozinha geral, eu gosto só de carnes. Né? Eu vou fazer um curso de gastronomia, mas eu não quero conhecer todos os pratos. Não. Tem como fazer isso, especialidade. Exatamente. Não, eu quero trabalhar só com carnes. Você pode procurar, tem o módulo, o curso só de cortes e assados de carnes, né? Todos os tipos de carnes. A pessoa, a moça, a menina, só quero conhecer a parte de confeitaria. Faça só confeitaria, né? Hoje, eu gosto muito da parte da comida, salgados. Doces, eu faço. Mas não é aquilo assim, não é... tu gosta de fazer o doce? Eu prefiro salgado, né? Minha esposa, por exemplo, a minha esposa ama o doce. Então, em casa, nós já temos um trato, né? Um combinado. Eu faço salgado, sobremesa, essa parte fica com ela, né? Então, as pessoas hoje têm a opção em procurar conhecimentos exatamente na área que procuram, né? Eu gosto de fazer um bolo em casa. Trabalha nessa área, busca o conhecimento dentro dessa área. Tu pode se especializar somente nisso, né? Eu quero trabalhar com cozinha, realmente, foca na cozinha, né? Mas hoje tem tu pode fazer inúmeros módulos, né? Bebidas, em geral, né? Então, conhecimento é fundamental. Tu tá sempre buscando o conhecimento, porque, como eu disse antes, a gastronomia no Brasil está aumentando cada vez mais, né? Está aquecida ainda, né? E com um aumento de até 30% esse ano ainda, né? Principalmente na parte de hotelaria, né?
Então, está crescendo muito. Eventos retornou depois da pandemia também, Sim, né? Então, retornaram sim. os eventos, retornaram, os hotéis agora têm uma ocupação maior. E uma das coisas que tu falou que eu acho importante também, como a pandemia foi propícia, vamos dizer assim, né? Porque, claro, que a gente tem todo aquele lado obscuro, o lado negro da pandemia que levou tantas pessoas, e a gente respeita tudo isso, né? Mas agora, falando especificamente sobre essa área gastronômica, como a pandemia propiciou que hobbies se tornassem rentáveis. Exatamente. Muitas pessoas que faziam muitos hobbies tornaram os seus hobbies rentáveis, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Nesse tempo de pandemia aí, o pessoal teve que... Muitas empresas fecharam, muitos comércios fecharam, né? E o que aconteceu? As pessoas com um pouco... que já tinham um hobby, principalmente na área da gastronomia, começaram aqui a se virar, né? Se virar. Então foi aí que entrou muito delivery também, né? As entregas, né? O pessoal da sua própria casa, tendo uma cozinha organizado, conseguia produzir seu hambúrguer, sua porção de pastéis, doces, salgados E foram comercializando. E depois tornaram aquilo sua renda principal, Exatamente. Né? E daí o que fizeram? Agregaram, buscaram o conhecimento, né? Se aperfeiçoar. Sim. E o que a gente percebeu muito aí é as vendas dos deliveries e congelados, as próprias quentinhas, doces, salgados. Enfim, eu acho que o pessoal, o povo brasileiro, né? Sempre tem uma fala que diz que o povo brasileiro precisa ser estudado, né? Porque, na verdade, é assim, o pessoal se vira, vai atrás. Então, quando a gente fala de gastronomia, a gente não está falando só daquele grande chefe que está lá atrás, né? De uma cozinha industrial maravilhosa, fazendo pratos deslumbrantes e caros, né? A gente está falando de todas as áreas, todas as maneiras que se pode gerar recursos através de um dom, de um chamado, assim, de uma vocação que a gente tem, e foi isso que o Eduardo fez, né? O Eduardo, durante esse período, são 6 para 7 anos que ele está aqui na igreja, ele não veio com essa expertise, mas foi se descobrindo a partir do momento que começou a servir, onde havia algum tipo de necessidade, e de repente, descobriu a vocação dele na área gastronômica, e isso é um testemunho muito bom, muito interessante dentro da igreja, porque a gente espera dentro de igrejas testemunhos de fé, mas esse é um testemunho de fé, né? Porque você se descobre. Isso é maravilhoso, né? Quando você consegue se descobrir dentro da sua função. Eu ouvia, esses dias aí, eu estava ouvindo um grande chefe. Gente, o tempo voou. Você vê? Eu estava ouvindo um grande chefe, só para fechar, né? E ele estava sendo entrevistado, né? E é um chefe de renome internacional, inclusive. E ele estava sendo entrevistado e ele disse... O entrevistador perguntou a ele se ele sempre teve esse nível, né? Como é que foi? Assim, ele foi para uma... A ideia que a gente pensa de uma pessoa que tem um nome internacional nessa área gastronômica é que ele estudou normal, depois ele já foi para uma escola, né, de gastronomia, e dali ele explodiu, né? E me chamou a atenção que ele disse assim, não, rapaz, eu vendi muita comida na rua. Eu vendi muita quentinha na rua. Aí tu olha para ele no dia de hoje, tu sabe? Quer dizer, a nossa vida é uma construção, né, Eduardo? É um passo de cada vez, né? A gente começa muitas vezes, que nem você falou, pastor. Acha, porque é o chefe de cozinha, nossa, né? Já começou nas alturas. Não. Muitas vezes tu começa com uma marmitinha nas ruas, preparando um lanche, alguma coisa, só que buscando conhecimento, né? Principalmente participando de eventos, né? Tudo isso tu vai trazendo conhecimento para a tua vida, e isso te faz conseguir, né? Conseguir crescer, né? Realmente, e ter um nome futuramente, né?
Então é bem interessante. Olha aí, a arte do conhecimento, a arte de comer vai passar pela arte do conhecimento, e eu diria ainda tem mais uma coisa, a arte da observação. Porque se tu vai participar de eventos, tu vai participar de jantares, de qualquer tipo de evento gastronômico, observar o que está sendo servido, como está sendo servido, ter um paladar e trabalhar com esse paladar, porque eu chamo de paladar infantil. É aquela pessoa que diz, isso eu não como, isso eu não gosto, ela não consegue fazer um agridoce, não, eu não gosto, ela não conseguiu desenvolver, o paladar dela não é adulto, é infantil. Exato. Né? Então a gente, até para ser fino, a gente tem que melhorar o nosso paladar. Exatamente. Então, gente, estamos chegando ao nosso fim do nosso MBCV Cast, um papo muito legal, muito tranquilo, né, com o nosso querido chefe aqui do MBCV, Eduardo. Última palavra, Eduardo, para nós darmos encerramento. Bom, então, a todos que tenham a vontade, cozinham por hobby, foquem, busquem conhecimento, é interessante, sabe? Para dentro do lar, para dentro da família, isso é muito importante também, né? E agradeço, né, pelo convite. É isso. Ok, então, gente, espero que você tenha gostado do conteúdo, compartilha com quem você... Talvez aí a sua filha, que não gosta de cozinhar, compartilha para ela ver assim que é possível a gente melhorar, né? Eu também vou procurar melhorar. Hoje eu aprendi que eu posso trocar o sal pelas ervas. Então, para mim é excelente, porque eu tenho algumas ervas plantadas em casa, né? Sim. Outra observação, né, pastora? Você, que já conhece a igreja, conhece a nossa estrutura aqui, tem interesse em conhecer um pouco mais sobre essa área da gastronomia? Vem até nós, né? O restaurante, a nossa cantina, a gente está sempre esperando voluntários para que sirvam com a gente e que a gente possa também passar um pouco desse nosso conhecimento. Passa os horários ali, então. Bom, a cantina funciona de segunda a segunda, né? Segundas, terças e quintas, das 7 horas da manhã às 20 horas da noite. Nas quartas, sextas e domingos, das 7 horas até as 22, tá? E no sábado, das 8 às 18 horas. Então, se você tem disposição, quer aprender, conhecer um pouco mais, venha fazer parte da nossa equipe. Isso aí! E domingo tem churrasco, né? O bom gaúcho, né? Todo domingo, meio-dia, né? Então, você é muito bem-vindo, Rua Sobradinho, número 301, no bairro São Jorge, em Novo Hamburgo. Vem aí nos conhecer, venha nos visitar e venha comer bem. Um grande abraço, até a próxima!